Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados discípulos, amigos, irmãos, você que faz parte do corpo de Cristo. Deus os abençoe. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa célula online, todas as quartas-feiras. Assim tem nos dado este privilégio, esta graça, o Senhor, de nós estarmos conectados, de nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Essas palavras que nos modificam, que nos tratam de dentro para fora, nos consolidando naquela maravilhosa chamada a qual eu e você temos, de sermos chamados filhos de Deus. Então, meu querido, desde já eu agradeço a sua presença nesta nossa célula, mas eu preciso que você nos ajude. Curta, comente e compartilhe. Compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo de amigos, para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essas palavras de vida eterna. E, acima de tudo, venha junto comigo neste projeto que nós temos de alcançar o maior número de pessoas inscritas no nosso canal. Então, convide amigos. Convide ali, mande o link, diga, olha, assista aí, se inscreva no nosso canal, o canal aí da nossa igreja, assista essas palavras, existem tantas outras ministrações extremamente importantes, com temáticas poderosas para a vida de todas as pessoas. Então, você vai ali orientando e solicitando que essas pessoas se inscrevam no nosso canal. Queremos alcançar aí o número 1000, então, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Já estamos? Não estamos tão longe assim, mas estamos galgando gradativamente com o apoio de todos até agora, tá bom? Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então, antes de tudo, vamos fazer a nossa breve oração, lembrando dos nossos irmãos que têm pedido oração, que estão nos nossos grupos de oração do WhatsApp, né, dos homens e das mulheres ali. Eu peço oração pela minha família, sempre, né? Minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, minhas cunhadas, meu avô, minha avó, enfim, toda a minha família, que você possa sempre lembrar de nós em suas orações, para que o Senhor nos mantenha de pé, nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Orando também pela vida da dona Odila, né, a mãe da Deia, que está se recuperando, que em nome de Jesus se recupere, não venha ter nada ali de nenhum sintoma pior da parte do Covid, que ela se recupere e testemunhe poderosamente que o Senhor é bom em todo o tempo, em nome de Jesus. A dona Odila, um grande abraço para ela e toda a família, em nome de Jesus. Também pelo seu Vitor Tonin, vamos orar pelo seu Vitor Tonin, que Deus abençoe a vida dele, que lhe restabeleça a saúde também, que ele possa estar sendo trabalhado e tratado pelo Senhor na sua saúde, na sua alma, na sua mente, no seu corpo, e toda a família seja alcançada pela graça do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E a todos que estão de perto, de longe, nossos discípulos, nossos amigos, que nós estamos sempre orando, mesmo que você não esteja aqui conosco, mesmo que nós não possamos se ver frequentemente, com certeza tem alguém orando pela sua vida. Um líder de célula, um pastor, um 12, tenha certeza que você está no coração de Deus e o Senhor tem colocado a nossa mente para que possamos estar orando por você seguidamente, ok? Então, orando uns pelos outros, orando pelos nossos pastores, né? Orando pelas famílias dos nossos pastores, pelas células, pelos líderes de célula, pelas lideranças, pelos apóstolos, o apóstolo Daniel e a sua família, o apóstolo Carlos e a sua família, o apóstolo Catalim e a sua família e os seus ministérios. Que Deus abençoe os nossos amigos pastores de Flores da Cunha e de toda a região, aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, que são homens e mulheres escolhidos segundo o coração de Deus para fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor, ó Deus, na tua santa, bendita e perfeita presença. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha casa, Senhor, dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus familiares, de perto e de longe. Eu apresento, Senhor, a ti cada um deles, Senhor. Eu sei que aqueles a qual eu não posso me aproximar, chegar até eles, Senhor, nada impede a tua ação, a tua proteção e o teu agir na vida de cada um deles. Da minha família, Senhor, de perto e de longe, a cada um deles, Senhor, vai trazendo, Senhor, a Deus, os seus corações e os atraindo a Ti, revelando-se a eles como se revelou a mim, e que eles sejam sensíveis, Senhor, a Te conhecer, muito mais do que eu, que sejam, Senhor, a Deus, muito mais abençoado do que eu sou e muito mais grato do que eu sou. Assim, Senhor, eu ministro sobre a vida de toda a minha família, cada um deles sejam abençoados, guardados e protegidos e salvos em o nome de Jesus. E a família de todos aqueles que neste
neste momento estão orando e intercedendo, dessas pessoas queridas e amadas que estão no nosso grupo de oração do WhatsApp, que estamos intercedendo neste momento, que estamos orando neste momento, que estamos buscando diante de Ti neste exato momento, ó Pai. Em o nome de Jesus, abençoamos os nossos vizinhos da esquerda, da direita, à frente, atrás, nossos colegas de trabalho, abençoamos em o nome de Jesus todos os nossos colegas de escola, todos os nossos vizinhos, todos os nossos irmãos, os casais, os jovens, as crianças, as autoridades constituídas do legislativo, do executivo, do judiciário, Senhor. Oramos pelo nosso governador, pelo nosso presidente, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, por todas as autoridades constituídas, aqueles que trabalham na segurança pública, Senhor, na segurança civil, Senhor, ó Deus, nos hospitais, nós apresentamos a Ti, guarda-os, abençoe-os, livre de todo mal, salva-os, em o nome de Jesus, que todos possam ter a oportunidade de Te conhecer, como nós Te conhecermos, e ser muito mais abençoado que nós somos, que os Seus nomes estejam escritos no livro da vida, em o nome de Jesus. Pai, toca na vida daquele que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, que ele possa, Senhor, sentir a Tua presença e seja curado agora, mediante das suas necessidades físicas, que ele seja tratado, Senhor, das suas emoções, que ele seja, Senhor, ó Deus, curado e liberto de toda a opressão maligna, em o nome do Senhor Jesus, que nada os impeça agora de se achegarem a Deus, de terem uma revelação da eternidade, da salvação e da verdade, que Cristo Jesus, Senhor, agora venha iluminar este lar, esta casa, venha iluminar esta mente, venha iluminar este homem, esta mulher, esta família agora, com esta palavra, e venham a ser salvos por Cristo Jesus, e venham a fazer parte do corpo de Cristo, para que glorifiquem aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Oramos, Senhor a Deus, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, oramos a Ti, Senhor a Deus, e pedimos que a Tua mão seja com eles, os guardando e os protegendo, e os abençoando e os livrando de todo o mal, a todos os 12 e a sua família da primeira e da segunda geração, a cada líder, Senhor, do ministério, Senhor a Deus, que atuam e trabalham, Senhor a Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, não, Senhor, querendo receber alguma coisa desta terra, mas aguardando, Senhor, o bom tesouro que está nos céus, nos aguardando. Assim, Senhor a Deus, nós abençoamos a todos os pastores, todos os líderes, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bênção, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí. Então ainda dá tempo de você curtir, comentar, compartilhar, compartilhe aí, marque pessoas. Nós só temos a célula online, é só para aqueles que são inscritos no canal do YouTube. Então vai lá, compartilhe, com certeza essas pessoas que você compartilhar, elas vão ser abençoadas pelo Senhor. Vamos lá então? Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos nessa linda série que são as parábolas de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Veja essa imagem aí, o rico insensato. Aí os mais maduros aí, né, vão lembrar claramente dessa imagem. Quem que é esse aí? É o tio Patinhas, né? O rico insensato. Quem não lembra da história do tio Patinha, do Guinho, Luizinho e do Zezinho ali, o Pato Donald, enfim, toda essa trupe ali da Disney. Então, as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, o rico insensato. Então vamos meditar no que nos diz a palavra, com certeza ela vai falar ao meu, ao teu, ao nosso coração nesta noite, porque esse é o objetivo da palavra do Senhor. Acompanhe comigo o que escrito está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21, que nos diz assim. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que ele divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos e muitos anos. Agora então descansa, come, bebe e alegre-se.
Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, lhe será tirada. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim é aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então aqui está mais uma parábola que nós vamos aprender, alguns ensinamentos importantes nesta noite. Então medite junto comigo aí, levando em consideração aí o tema dela, que é o rico insensato. Então vamos ver ali, ó. Veja a próxima imagem ali. Vamos ter algumas aprendizados importantes. Cuidado com a hipocrisia. Veja essa imagem aí, ó. Paz, irmão. Paz, querido. Eita glória. Trata, Senhor. Tem misericórdia de nós, né? Então, de forma alguma queremos aqui induzir alguma coisa. Pelo contrário, queremos de uma forma muito didática, tratar coisas do nosso cotidiano como nós precisamos levar a palavra de Deus extremamente relevante. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, nós vamos tratar hoje de 4 assuntos muito importantes nessa parábola. São muito outros ensinamentos, mas nós temos aqui no máximo 1 hora, então temos que ser extremamente objetivos e é o que nós queremos. Então vamos lá. Cuidado com a hipocrisia. Se você ali no capítulo 12, nós temos uma multidão que ela está seguindo Jesus e sendo orientada por ele. A maioria não aceita, só apenas está o acompanhando porque está aguardando o que ele pode dar ou o que ele vai fazer, né? No caso milagres, maravilhas e assim por diante. Jesus, ele fala da hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Como eles colocavam um jugo no povo de uma imensa religiosidade e não seguiam, eles não eram obedientes àquilo que eles ensinavam ao povo. Eles não cumpriam nada disso. Eles tinham uma chave do conhecimento e não entravam e não deixavam ninguém entrar. E Jesus declara claramente e se levanta fortemente contra toda aquela religiosidade, chamando-os constantemente de hipócritas. Então imagine você, se na época de Jesus existia uma casta muito grande de religiosos que pareciam ser alguma coisa e Jesus se levanta contra eles, os chamando de hipócritas. Imagine hoje, quase 2000 anos depois. Então esta parábola ela vai nos ensinar algumas coisas. Primeiramente, este cuidado que nós temos que ter com a hipocrisia. Fala-se muito bem, aparentam-se ser coisas muito boas, mas infelizmente não praticam, não fazem. Então Jesus ele continua dizendo àquela multidão que não deveriam temer aos ensinamentos e as cobranças que aqueles fariseus, naquela parte religiosa, faziam em relação ao povo. Mas ele diz, vocês devem ter cuidado com o fermento dos fariseus e sim temer a Deus, porque Deus ele acaba trazendo tudo à luz e nada vai ficar escondido, nada ficará escondido. E mesmo que os fariseus pudessem fazer alguma coisa contra eles, mais importante era temer aquele que pode ir além da morte física. E sendo assim, Deus tendo todo este poder, o seu desejo era que eles fossem extremamente abençoados. Então Jesus ele está, aquela multidão, imagine a cena, Jesus está trazendo várias palavras de ensinamento, trazendo essas direções, uma grande multidão, são milhares de pessoas o ouvindo e recebendo aquele ensinamento. Jesus ele insiste que todos fossem fiéis a ponto de não negar a ele. Porque se assim o fizesse, ele também os negaria diante de Deus, pois é o que ele fazia, o que ele iria fazer se o negassem. Apenas querem me seguir? Só querem as minhas benesses? Não, vocês têm que me aceitar e vocês têm que dar um bom testemunho como meus discípulos. Não me neguem. E aí nós temos aí no começo desta parábola a oportunidade, uma fala, e essa fala ela demonstra a hipocrisia daquele maravilhoso grupo que estava ali diante do Senhor Jesus. Depois de Jesus ter falado vários ensinamentos, ter dado várias direções, levanta um homem no meio daquelas palavras de Jesus e diz o quê? Ei, Jesus, diga ao meu irmão que me dê a herança, me dê parte da herança. Então, está aí uma fala de hipocrisia. Quantas são as pessoas que ainda hoje
querem que Jesus apenas lhes sirva. Faça tudo o que elas pedem, mas elas de forma nenhuma estão dispostas a servir ao Senhor. A servir ao Senhor. Este homem, ele ouviu tantas coisas maravilhosas, mas o seu coração estava fechado para a palavra de Jesus. Quando ele teve a oportunidade, ele externou o que realmente estava dentro do seu coração. E eu quero que Jesus resolva o meu problema primeiro, ele disse. Eu estou te seguindo, Jesus, mas eu não quero ser semelhante a você. Eu apenas quero que você me ajude. Cuidado com a hipocrisia. Veja como nós temos que cuidar com a hipocrisia. Então vamos ver o que nos diz a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44 ao 51, nos diz assim: cuidado com a hipocrisia. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarregou da sua casa para lhe dar o alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor, ele está demorando. E então ele comece a bater em seus conservos e a comer e a beber e a andar com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que está nos dizendo esta passagem? Como nós lemos aí, que nós temos que ter todo o cuidado, porque o lugar que os hipócritas têm preparado é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar onde vai ser preciso ser tratado isso. E haverá aqueles que não se permitirão ser tratados. Então, eu e você hoje precisamos entender, precisamos vencer essa grande situação que nesta parábola se apresenta. Primeiramente, a hipocrisia. Aquele homem disse: ei, Jesus, tu falou bonito, gostei de todas as tuas palavras, falou coisas eternas, maravilhosas, muito bonitas, mas na realidade eu estou te seguindo porque eu quero alguma coisa. Eu não quero ser teu discípulo, eu só quero as benesses que tu tem para me dar. E ele diz: sabe o que eu quero mesmo? Eu quero que tu obrigue o meu irmão a dar a parte da herança para mim. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender e ter bastante cuidado e vencer é a hipocrisia. Vamos para a segunda imagem aí? Veja a segunda imagem aí, ó. Essa aí é muito conhecida. Aí quem conhece o Sméagol, né? Do Senhor dos Anéis. Então, quem assistiu a trilogia sabe da história desse ser ali que tem uma vida normal e depois acaba se tornando praticamente um demônio, algo parecido com isso, porque ele tinha uma ganância muito grande, uma avareza muito grande, uma ganância muito grande por aquilo que lhe dava poder. Cuidado com a avareza e a ganância. Então tá aí, ó, o anel, lembra? Meu precioso, que coisa terrível. Veja que Jesus, ele poderia sim ter dado uma orientação que ela seria a decisão em relação à partilha entre os dois irmãos. Mas Jesus, que a tudo conhece, ele se nega de decidir e ele traz uma reflexão aos irmãos e a nós sobre a avareza do coração. Jesus logo percebe que nenhuma decisão seria satisfatória enquanto os dois irmãos fossem gananciosos e avarentos. E a maior necessidade era a transformação do coração. A avareza, ela acaba sendo a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentirmos satisfeitos. Sede de dinheiro, aquilo que o dinheiro pode comprar, sede de poder, de posições, como nessa imagem do Sméagol. Então ele quer algo que, acima de tudo, e ele perde tudo para querer aquilo, e isso se torna o quê? Uma avareza, uma ganância muito grande. Então nós temos que ter esse cuidado. Veja o que escrito está em Marcos capítulo 16, versículo 24 e 27, nos diz assim, ó. Cuidado com a avareza e com a ganância. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará.
Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Vou repetir. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Então aqui está. Do que adianta nós termos ganância? Do que adianta nós termos essa avareza? Ali o moço disse: ei, Jesus, por favor, divide aí, pede para o meu irmão, obriga ele, tu é um mestre. E naquele período os mestres, os fariseus, eles tinham esse intuito também, eles tinham essa posição de trabalhar essas questões do povo. Então, o que eles falavam era quase que uma lei, era uma ordenança, era uma direção e era assim seguida por aqueles que o ouviam e obedeciam. Então, Jesus disse: não, eu não vou fazer, mas eu quero que vocês tratem o coração de vocês. E nesta passagem aqui, nós consolidamos esse entendimento, que Jesus vai entrar agora na parábola, né? Dizendo: olha, como que nós temos que fazer? Não devemos fazer como esse homem. Vamos lá? Vamos seguindo então? Vencer a ganância e a avareza. Qual é o próximo? Vamos lá? Olha ali, ó. Cuidado com a preocupação. Olha esse cara ali, ó, descabelado ali, estou cheio de problema, estou cheio disso, aquilo outro, né? Então a gente tem que cuidar, inclusive, com a preocupação. Na parábola, nós vemos que Jesus, ele ouve aquele homem que pede para Jesus interceder por ele, e Jesus vê que qualquer decisão que ele tomasse ou direção que ele desse não resolveria o problema, pelo contrário, poderia criar mais problemas, e Jesus entra com uma parábola, trazendo o quê? Trazendo um enfoque poderoso e maravilhoso. E por isso, para que nós possamos vencer o que a parábola vai nos mostrando, que é, primeiramente, a hipocrisia. Então não adianta apenas ouvir e não praticar. Nós temos que praticar aquilo que o Senhor está nos revelando. Temos que nos esforçar. Não é sermos perfeitos, não. Não é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Ela está nos aperfeiçoando. Porque não existe ninguém perfeito, só existe um, e esse é Jesus. Mas o Espírito Santo ele está iniciando uma boa obra, e ele a finalizará. Quando? Quando chegar o momento oportuno. Tá? Então, acompanhem comigo, só para nós entendermos melhor esta parte aqui. Ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 1. Então, nós temos que cuidar com a preocupação. Preocupação demasiada é perigoso para a nossa fé, para a nossa vida cristã e, dependendo do caso, inclusive para a nossa salvação. Acompanhe comigo. Da mesma forma, jovens, viu? Jovens, sujeitem-se aos mais velhos, ouçam, escutem, sejam todos humildes, um para com os outros. Por quê? Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, preocupação, nervosismo, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. Viu que linda essa primeira parte aqui? Então, aquele que não cuida isso acaba sendo soberbo, e o Senhor, ele não se agrada de soberbos, né? Então sejamos humildes. Continuando, o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, eles têm em todo o mundo, também estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerce. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então, olha que linda essa passagem. Então, o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui um importante entendimento e compreensão sobre essas questões da preocupação, da ansiedade, dos medos, daquela coisa que o homem ele acaba
se passando muitas vezes dentro do seu processo de amadurecimento, acaba esquecendo quem é Deus e esquecendo de quem Ele mesmo é. Então, aqui o apóstolo Paulo diz, olha, seja humilde e busque a Deus, seja temente a Deus, seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja um adolescente, seja uma criança que entende e compreende que depende totalmente de Deus. E quando as situações difíceis vierem, falem com Deus, sejam humildes, falem com Deus, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele sabe do que vocês precisam e Ele não vos deixará faltar nada. É o que ele vai falando nesta passagem. E depois ele vai dizendo, olha, vocês precisam entender uma coisa, que o sofrimento às vezes não é só sobre você. Porque às vezes a gente se vitimiza de tal forma, achando que nós somos o único que sofremos no mundo, o único que sofremos na célula, o único que sofremos na igreja, o único que sofremos na cidade. Não, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele vai dizendo, olha, veja que não é só você que passa por essas coisas. Existem muitos irmãos no mundo inteiro que também passam por dificuldades, eles também passam por problemas e situações, e eles precisam também, assim como você, crer em Deus e confiar em Deus. E quantos estão crendo e confiando em Deus em situações muito piores do que a você possa estar vivendo nesse exato momento? Por isso a ansiedade não vai mudar, a preocupação não vai mudar, não vai resolver o problema, mas confiar em Deus, isso sim. Isso pode mudar com certeza a nossa história, a nossa situação, para a honra e glória do Senhor. Então Pedro vai fortalecendo esse entendimento. Então, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem, cuidadosos. Não vamos nos meter em problemas também, né? Então, isso é importante. E uma coisa muito importante, queridos, a gente entender que a preocupação, ela é extremamente destrutiva. Ela não nos livra das aflições do dia de amanhã, mas ela rouba do dia de hoje as nossas forças, a nossa paz e a nossa alegria. A preocupação, ela é extremamente enganosa. Ela nos convence de que tudo na vida é feito do que comemos e vestimos. É para isso que estamos aqui, para comer e para vestir, então é com isso que eu tenho que me preocupar. Nos preocupando com o meio de sobreviver, se esquecendo da eternidade. Aonde que, de fato, nós vamos viver, que é na eternidade. Veja no contexto e nessa parábola que Jesus ele deixa muito claro que não devemos nos preocupar excessivamente, pois tudo Deus sabe do que nós precisamos. Como na sequência deste mesmo capítulo, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A preocupação, ela nos tira a fé. E o cristão que se preocupa demais, entenda, ele está dizendo com as suas preocupações e as suas ações que Deus não pode fazer nada. Que se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer nada por mim. Há determinadas situações em nossas vidas que só Deus pode fazer, só Deus pode mudar. E quanto a nós, é ter fé e esperar e confiar ou tentar fazer do nosso jeito, como fez Sara, quando ela teve o filho ali de Abraão com Agar, né? E daí você conhece a história. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança, nós precisamos, como diz a palavra, bater, insistir, e é Deus que vai abrir. A nós cabe procurar e persistir, e a Deus nos dar a visão e sabedoria, a direção para encontrar o que nós estamos procurando. Cabe a nós buscarmos, cabe a nós pedirmos, cabe a nós procurarmos, ok? Então vamos ali para a próxima, acompanhe a próxima imagem, cuidado com a negligência. Olha, veja essa imagem, quis trazer uma reflexão também nessa imagem. Olha ali, um homem, uma mulher ali dirigindo, com o celular na mão e não olhando para a frente, está passando alguém ali na passagem de pedestre, e o que vai acontecer? Um acidente. Tudo por quê? Por causa da negligência. Então temos que cuidar para não sermos negligentes. Negligente com o quê? Vamos lá. Olha o que nos diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês não são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões.
toda vanglória como esta, ela é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete pecado. Quem sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Veja bem que dentro da parábola, quando Jesus entra, ele diz que aquele homem, ele vê que os seus campos vão produzir bastante, ele diz, eu vou derrubar os que eu tenho, vou fazer novos, e ali ele colocou todos os seus frutos, todos os seus bens naqueles galpões, e o que ele disse? Ele disse, bom, agora minha alma, ele diz para ele mesmo, né, agora tu come, bebe, fica bem tranquilona, porque agora nós temos o suficiente para muitos e muitos anos. Então nós temos que cuidar com isso. Cuidado com a negligência. Nós não podemos de forma alguma achar que pensar apenas no hoje. Nós temos que olhar para o amanhã também. Aquele homem olhou somente para o hoje, pensou somente no hoje, achando que amanhã ele teria vida. E o autor da vida lhe diz, não, hoje eu pedirei a tua vida. E agora, para quem vai ficar o que você guardou, o que você entesourou? Então nós não podemos ser negligentes de forma alguma na minha e na sua vida. Porque se nós formos negligentes em relação ao que Deus tem estabelecido de propósito na minha e na sua vida, nós poderemos ter grandes perdas, como este homem. E agora, para quem vai ficar o que você deixou? Precisamos entender os propósitos daquilo que Deus nos confia, tanto de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de capacidade, de bens. Tudo tem um propósito. Por que eu estou falando essas palavras a você? Porque o Senhor tem confiado a mim, o Senhor tem revelado a mim, o Senhor tem me dado esta incumbência. Como diz o apóstolo Paulo, miserável de mim, coitado de mim, se eu não pregasse o Evangelho. Então o Senhor tem nos dado e nós temos tido esse entendimento que precisamos dividir, precisamos compartilhar essas palavras de vida eterna com outras pessoas, para que elas possam viver uma vida tranquila e sossegada, confiante em Deus, que os sustém, os guarda, os protege e os livra, e que tudo ao seu tempo Ele vai estar estabelecendo. O Senhor vai estabelecer cada um mediante o seu propósito. A uns Ele vai colocar como líderes, a uns Ele vai colocar como pai de multidão, a uns Ele vai colocar como empresários. O Senhor em tudo tem um propósito. Que você encontre o seu propósito para a honra e glória do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor lhe der, lhe confiar, seja para a honra e glória dEle. Amém? Então, precisamos saber de quem viemos, por que estamos aqui e para quem nós vamos, para onde nós vamos. Não podemos ser negligentes com a nossa alma, não podemos ser negligentes com a nossa eternidade. A você que é cristão, a você que não é, que está ouvindo essas palavras pela primeira vez, que o Espírito Santo lhe conceda entendimento, lhe revele a eternidade, lhe revele agora o conhecimento que está no Espírito Santo de Deus, pelas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você entenda e compreenda que talvez tudo que você está fazendo até agora vai ficar aqui, talvez não, tudo vai ficar aqui, das questões materiais. O que vai lhe acompanhar são as suas obras. E como que você vai reconhecer essas obras? Nos princípios do Senhor. O Senhor, Ele nos diz que Ele vai realmente nos abençoar mediante aquilo que nós fazemos nele, para Ele e por Ele. Amém? Então, nesta parábola, quando aquele homem, ele diz que ele vai construir, e ele deposita todos os seus bens ali naquele grande celeiro, e diz para a sua alma, agora fica à vontade. Aí Deus diz, nessa mesma noite eu pedirei a tua alma, louco, insensato, para quem vai ficar o que você entesourou? Então nós temos que ter esse cuidado, não podemos negligenciar, não podemos pensar apenas nas coisas naturais, nós temos que pensar nas coisas espirituais. Nós precisamos saber que nós somos uma alma que possuímos um corpo, uma alma que possui um corpo. Então esse corpo, ele tem um tempo, ele vai ficar aqui nesta terra por um período, mas a nossa alma, ela é eterna. Por que nós sentimos tanta tristeza? Por que nós choramos quando perdemos um ente querido, alguém muito querido nosso? Porque nós não nascemos para morrer. A morte, ela entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, porque pecaram contra o Senhor, e aí entrou a morte. E a morte, ela é oriunda do pecado original. Então eu e você não nascemos para morrer, mas Cristo Jesus, Ele morreu para nos dar vida eterna,
E assim nós precisamos entender, essa é a nossa promessa, que nós venhamos a guardar a nossa alma no Senhor, o nosso espírito no Senhor, a nossa vida no Senhor, para que quando chegar o nosso momento de partirmos desta terra, nós venhamos sair da morte para a vida. Amém? Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Eu e você não podemos negligenciar o nosso futuro pensando apenas no presente. Jesus, ele faz um enfoque muito grande, discutindo nessa parábola, como está escrito, se nós somente pensarmos nessa vida, querermos coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu não me engano, é lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos de Cristo somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós não podemos pensar só nesta vida. Ele não está dizendo que a gente não possa pensar, é só nesta vida. Não sejamos negligentes quanto ao nosso presente e principalmente quanto ao nosso futuro. Também está escrito lá em Salmo capítulo 37, versículo 7, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Amém? Então veja a próxima imagem ali, eu quero que você veja essa imagem. O super-homem, a Mulher Maravilha ali, ó, mal, estão lá na UTI, estão sendo tratados. E veja bem, a pergunta é essa: como vencer a hipocrisia, como vencer a avareza, como vencer a preocupação e como vencer a negligência? Isso, olhe para essa imagem, veja bem, se espelhe nela, porque assim você que é cristão, você que acredita em Cristo, você que crê em Cristo, você que é seguidor de Cristo, você que faz parte do corpo de Cristo, eu e você precisamos entender isso, que esta parábola ela é para nós, é para mim e para você. Não é para os outros apenas, não, é principalmente para nós. Nós não podemos, de forma alguma, ser hipócritas, estarmos num ambiente, entre aspas, religioso e não nos apropriar daquilo que é de Deus. Não podemos ser avarentos de forma alguma, querermos somente para nós e não dividirmos aquilo que Deus tem nos dado. Ou nos preocuparmos demais com as coisas aqui da terra e não nos preocuparmos com a nossa alma, né? Sermos negligentes em relação à nossa salvação, sermos negligentes em relação ao que o Senhor tem nos confiado, para que nós possamos realmente glorificar o nome do Senhor aqui nesta terra. Então, como nós vamos vencer isso? Ali a parábola, depois se você ler todo o capítulo 12, você vai ver que Jesus ele vai falando outros importantes ensinamentos em relação a isso. A parábola, ela nasceu a partir do momento em que um homem ouve verdades eternas, verdades poderosas, ou não um homem só, todos, mas aquele homem, ele se levanta e ele coloca o que está no coração dele. Ô mestre, por favor, diz para o meu irmão e me dá dinheiro, me dá a parte da herança. Então naquele período, né, Jesus poderia fazer isso, mas ele não quis, ele rejeitou, para trazer um grande ensinamento. Que assim seja. Então vamos ver como vencer a hipocrisia, a avareza, a preocupação e a negligência. Leia comigo, esta passagem aqui é uma das mais fantásticas que o apóstolo Paulo escreveu. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 ao 21. Ela é um pouco extensa, mas ela precisa para que você não perca o entendimento e o cerne desta revelação poderosa. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, dizendo assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus, que todos possam entender e compreender a revelação da palavra, a essência da palavra, em o nome de Jesus nessa noite. Essa parábola, ela é muito, muito abençoada. Vamos lá, ó. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já tenha obtido
tudo isso eu tenho sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olhe bem, escute bem, olha só, leia comigo ali, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, para aquilo que Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me separou, Ele se revelou a mim e a você. Todos nós que alcançamos a maturidade, nós devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe acrescentará. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a este, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago. Ele tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, meu Deus do céu. Eles só pensam nas coisas daqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que maravilhosa essa passagem, né? Eu, como disse, como que eu vou vencer? Como que eu vou vencer a hipocrisia, a avareza, a preocupação e a negligência? Eu vou vencer olhando para Cristo. Olhando para Cristo. O apóstolo Paulo nos dá o seu exemplo e ele diz que nós devemos seguir este exemplo, que nós devemos estar constantemente deixando o que para trás ficou e olhando para o alvo que é Cristo para a frente, aguardando a restauração. E mesmo que nós venhamos a padecer, vai chegar o momento em que o Senhor vai nos ressuscitar para termos um corpo glorificado como o dele. Então, ele em nenhum momento ele descarta que ele está com uma fé abalada. Não, ele está com uma fé alicerçada nas promessas de Cristo Jesus. Veja que linda esta passagem, leia e releia, marque na sua Bíblia. É uma das passagens mais lindas que o apóstolo Paulo tem. Ele traz o esqueleto do Evangelho. Então é importante nós levarmos em consideração as revelações que o apóstolo Paulo recebeu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Então aqui ele descreve isso. Como vencer? Olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Andando, caminhando, seguindo em frente, mesmo que eu ainda não alcancei, mas na minha mente, na minha fé, no meu foco, eu sei. Eu não vou deixar de fazer, de honrar os meus compromissos, de trabalhar, mas eu bem sei em quem eu tenho crido, que no momento oportuno Ele se levantará e se manifestará na minha vida cada vez mais e mais, e se manifestará ao mundo quando chegar a sua hora. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, como é que você vence a hipocrisia? Como é que você vence a avareza? Como é que você vence a preocupação? Como é que você vence a negligência? Aguardando, esperando a eternidade, aguardando, esperando a volta de Cristo. Estando trabalhando convicto que a qualquer momento o Senhor pode voltar ou pode nos chamar para Ele. É assim que nós vencemos, ok? Então, em nome de Jesus, guarda esta passagem. Veja o nosso próximo slide aí. Olhai somente para Jesus. No Salmo 34, versículo 5, o salmista Davi, ele nos traz para consolidar esse entendimento, né? Olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Amém? Então, quem olha para Cristo não vai ter problemas na igreja. Quem olha para Cristo não vai ficar chateado demasiadamente, né? Existem, infelizmente, aquelas pessoas que estão em processos e a igreja ela é feita de pessoas imperfeitas. O único perfeito é Cristo Jesus.
O pastor não é perfeito, o apóstolo não é perfeito, o líder não é perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Nós todos nos reunimos na célula, na igreja, para sermos aperfeiçoados pela palavra, pela ação do Espírito Santo através da palavra. A palavra que nos purifica, que nos renova, que nos confronta e vai consolidando em nós esses entendimentos de vida eterna. Para aqueles que se apropriam, que não têm direções, o Senhor estabelece uma direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quem olha para ele não vai ficar confundido. Mas se você olhar para o pastor muitas vezes, você vai achar defeitos. E defeitos, com certeza, eu tenho, todos têm. Você vai olhar para pessoas e você vai encontrar defeitos nelas. Então, por isso nós devemos olhar para Cristo. Não nos eximindo que nós devemos dar o exemplo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que se você procurar alguma razão, algum motivo para não frequentar uma célula, para não frequentar uma igreja, para não ler a palavra, para não ser uma pessoa participante, uma pessoa integrada nos propósitos, você vai encontrar e você vai ter. Você vai ter. Você vai ficar isolado e é isso que o inimigo quer. Porque toda ovelha que se afasta do rebanho, o inimigo está ali, ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então não se afaste. Não se afaste da célula, não se afaste da igreja. Tenha um líder, tenha um pastor, tenha alguém que oriente você, alguém que acompanhe você. E você seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa com um coração que está aberto para aprender do Espírito Santo, da palavra. Aquilo que é bom, nos diz a palavra, você deve reter. E aquilo que não é bom, você não retém. Você percebe, você tem já o Espírito Santo de Deus em você e você discerne a todas as coisas. O que é bom, você guarda. O que não é bom, você tira fora. Não aceita. Porque se for assim, você vai viver numa bolha. Né? Vai viver numa bolha. Então, não dá. A gente precisa conviver, a gente precisa se relacionar e a igreja, ela é importante, a célula, ela é importante para isso, para que sejamos tratados uns pelos outros e tenhamos a oportunidade de sermos bênçãos um na vida dos outros, através dos nossos exemplos e também através das nossas falhas e erros. Muitas vezes, aqueles que são sábios aprendem mais com os erros dos outros para não cometer do que com os acertos. Então, não para julgar, não para condenar, mas para aprender, orar e interceder e servir. Servir de apoio, servir de intercessão, servir de ajuda quando necessário for. Então a igreja é isso. Cristo é o cabeça e nós somos os membros desta igreja, ok? Então, aprenda isso em nome de Jesus. Então aquele homem da parábola que Jesus disse, louco, insensato, não negligencie a tua salvação. Não negligencie a tua vida eterna. Não negligencie aquilo que Deus lhe confiou, porque você pode perder isso. Você pode perder isso se você se distanciar cada vez mais e mais. Então não se distancie. É momento de nós nos unirmos numa só fé, num só amor e num só espírito. Estamos chegando aí a mais um final de ano e isso para nós é um motivo de alegria. A nós que o Senhor tem nos protegido, nos guardado, por mais que as notícias, horas vêm e assim vão, e a gente tem que ter todo o discernimento do que ouvimos, do que estamos vendo, né, para que a gente não venha a dar ouvido ao inimigo, mas sabemos em quem temos crido, muita coisa aí é para atrapalhar mesmo o sistema e outras coisas mais. Eu e você precisamos agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pelo alimento que possuímos, pela família que está ao nosso redor. Muitos não tiveram essa oportunidade, muitos não estão mais aqui. Então, nós temos que confiar em Deus, agradecer a Deus e estarmos ligados uns com os outros numa só fé, num só amor e num só espírito. Amém? Veja o próximo slide aí, eu quero que você acompanhe. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Amém? Na minha vida e na sua vida, na nossa vida, no nosso ministério, sincera adoração, em todas as células, em todos que aqui trabalham com amor e com alegria na obra do Senhor, os professores da escolinha, os que trabalham no louvor, no teatro, na dança, no anseio da igreja, no cuidado da igreja aqui, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Tudo que nós fazemos é porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Olha o que escrito está em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês.
que são os valores de Cristo em nosso coração, a nossa conduta de vida. Amém? Então, fique esta parábola nessa noite, o rico insensato no teu coração. Aprenda essas 4 coisas importantes que você tem que ter muito e muito cuidado para que eu e você possamos vencer a hipocrisia, a avareza e a preocupação e a negligência através de estar focado em Cristo, olharmos para a eternidade, olharmos para a volta de Cristo e nos prepararmos para ela. Amém? Glória a Deus. Então quero deixar aqui os últimos anúncios. Quero aqui deixar um grande abraço aos aniversariantes, a Aline, né, a filha da Ana, mãe de multidões ali, que teve de aniversário ontem, que Deus abençoe, 10 anos em nome de Jesus, que Deus abençoe, Aline, que seja sempre uma bênção em nome de Jesus. Quero também deixar um grande abraço para minha afilhada que esteve de aniversário, a Valentina, né? A Valentina Vaz, que Deus abençoe, que fez 2 aninhos, ali a filhinha do Rodrigo e da Gabriela, que Deus abençoe em nome de Jesus, a todos vocês, toda a família em nome de Jesus. Lembrando a todos que nós temos culto agora domingo, então às 6 horas, temos a célula todas as quartas-feiras, e dia 12 nós vamos ter aí o nosso fruto fiel, vai ser um culto muito especial com a temática Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Então esteja presente, queira estar aqui, será um culto maravilhoso do nosso fruto fiel, onde nós vamos agradecer ao Senhor, como disse, até aqui nos ajudou o Senhor, trazendo palavra de Deus, nos fortalecendo no Senhor para que o ano de 2022 seja um ano abençoado, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, a nós, a nossa família, que não venha faltar nada na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero que você, mais uma vez, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de compartilhar, esteja sempre nos acompanhando, em o nome de Jesus. Amém? Então, veja o último slide aí, ó. Então, a todos vocês que estão em casa, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Até o próximo culto, até a nossa próxima célula, querendo Deus.